Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Meus irmãos, hoje eu trouxe para vocês a meditação da palavra do Senhor, que vai estar na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 20 ao 21, e no capítulo 2, no versículo 1, dizendo assim: Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, é uma maravilha compartilhar com vocês essa meditação, porque ela vai nos ensinar duas coisinhas maravilhosas. Primeiramente, no versículo 20 aí do primeiro capítulo: antes de tudo, Aldemar, antes de qualquer coisa, antes de qualquer dúvida, antes de qualquer coisa que você vai falar, preste bem atenção, saiba, nenhuma profecia da Escritura, ou seja, nenhuma profecia daqui da Bíblia, é de interpretação pessoal. Ou seja, se não é de interpretação pessoal, quem é que está interpretando a Bíblia para nós? A Igreja Católica. Por quê? Historicamente falando, muito antes que a Bíblia viesse ser feita, a Igreja Católica já existia. Vamos voltar para os séculos. No ano 33, Jesus Cristo concluiu sua missão aqui na Terra, não é mesmo? No ano 34, aconteceu a conversão de São Paulo. No ano 35, nasce lá em Antioquia da Síria um homem chamado Inácio. E esse Inácio, ele é um santo. Ele é chamado assim, Santo Inácio de Antioquia da Síria. E o que acontece? Quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, Jesus Cristo não usava a Bíblia, o Novo Testamento, tudo pronto. O Novo Testamento, ele só veio existir por causa dos apóstolos, que estavam interligados com Jesus pessoalmente, viveram, presenciaram todos os ensinamentos que Jesus Cristo tinha. E o que era que Jesus Cristo fazia? Ele ensinava oralmente, isso chama-se tradição. Então, eles, depois que Jesus Cristo concluiu sua missão, eles reescreveram o que Jesus Cristo falava. Lembrando que a Bíblia não tem 100% das coisas que Jesus Cristo falou. Não é mesmo? Então, os evangelhos que a gente vê hoje em dia, por exemplo, Evangelho de São Mateus, de São Mateus, Marcos, João, Lucas, são evangelhos que eles contam a vida de Jesus Cristo. Mas para contar a vida de Jesus Cristo, eles precisaram vivenciar com Jesus Cristo. Por isso, então, eles conheciam o Antigo Testamento, que era a lei de Moisés, Gênesis, entendeu? Por aí vai. Mas continuando, o capítulo 2, versículo 1 diz: Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores. Ou seja, se já no tempo de Jesus Cristo
Já no período que Jesus Cristo evangelizava, já no período que Jesus Cristo pregava, já existiam falsos profetas, já existiam pessoas que se diziam ser conhecedores da palavra, já existia pessoas que se diziam ser virtuosas, que viviam com o Evangelho, ou seja, com o Antigo Testamento. Já existiam pessoas falsas que viviam dizendo que viviam isso. Deus vem nos dizer que nosso cotidiano, nossa vida agora, não se dizer na idade contemporânea, que é a idade atual, existem falsos doutores, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que pregam o Evangelho, mas são falsos doutores, pregam de forma errada. Primeiramente porque eles têm interpretação pessoal, entendeu? Eles não têm um segmento. O segmento deles é eles mesmos. Pegou a Bíblia e começam a falar. Aí tem os falsos doutores, né? Que ficam dizendo, mas porque vai ser assim, vai ser desse jeito. No dia que Deus vir, vai acontecer isso e aquilo, vice-versa, né? Eles só têm o principal objetivo. Esses falsos doutores, eles introduzirão, podemos dizer que criarão, irão fazer disfarçadamente, de uma forma sigilosa, uma forma de um sigilo que vai ser, ou seja, nas escondidas. Seitas perniciosas, ou seja, introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Então, devemos ter cuidado, meus irmãos. Por quê? O que é que a Igreja Católica identifica como seita? Seita perniciosa. Tudo aquilo que não está em comunhão com a Igreja Católica. Por exemplo, as igrejas protestantes, as outras religiões, por exemplo, Candomblé, aquela religião que tem no Egito, que eles adoram a vários deuses, os gregos, por exemplo, que adoram a deuses pagãos. Tudo aquilo que não tem comunhão com a Igreja Católica identifica como uma seita perniciosa. Ou seja, precisamos analisar onde é que nós estamos atualmente. Por quê? Se no tempo de Jesus já existiam falsos profetas, falsos doutores, que se diziam conhecer a verdade, mas nos levavam ao caminho errado, imagine nos tempos de hoje. O que é que vai acontecer? Entende? Então nós precisamos tomar essa consciência. A maior mentira que o demônio coloca na cabeça do povo é essa, de dizer: mas todas as igrejas levam a um único Deus. Está completamente errado. Se as igrejas protestantes levassem ao mesmo Deus que a Igreja Católica leva, elas estavam todas em comunhão com a Igreja Católica. Aldemar, mas eles usam a Bíblia. Mas quem foi que escreveu a Bíblia? Quem foi que preparou esses livros bonitinhos, separado, zíper, tudo? A Bíblia caiu do céu pronta? Não. A Igreja Católica está desde Jesus Cristo para cá, minha gente. Desde quando Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e desta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves que ligarás o céu e a terra. O que ligares aqui na terra será ligado no céu. O que desligares aqui na terra será desligado no céu. E quem é Pedro na Igreja Católica? É o primeiro Papa. Historicamente falando, vamos aos fatos. Pedro,
ele foi o primeiro bispo da cidade de Antioquia. Depois dele, teve um outro que foi o seu sucessor, não me recordo o nome agora, mas depois desse sucessor veio Santo Inácio de Antioquia e se tornou o bispo de lá, da cidade natal dele. Entenderam? E o que acontece? Mas como foi, Ademar, que a Igreja Católica recebeu o nome de católica? Primeiramente, o que significa católico? Católica significa universal. E esse nome católico vem do grego. Não sei pronunciar aqui, catholic. Não lembro como é que se pronuncia. Mas é uma pronunciação que vem do grego. E quem escreveu esse nomezinho católico pra gente foi Santo Inácio de Antioquia, o sucessor de São Pedro. Mas vamos um pouquinho historicamente falando. Se você pesquisar sobre Santo Inácio de Antioquia, tu vai ver que Santo Inácio de Antioquia andava com São João Evangelista. São João Evangelista é aquele que estava nos pés da cruz, quando Jesus Cristo já estava para concluir a sua missão aqui na terra, crucificado. São João estava do lado de Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo, a qual Jesus Cristo nos dá como mãe quando ele fala: filho, eis aí a tua mãe. E ele fala: mulher, eis aí o teu filho. É quando a gente ganha Nossa Senhora como mãe. É um presente. Por quê? São João não é identificado por João nessa hora do Evangelho. Cristo Jesus fala filho. Por que ele fala filho? Para que possamos compreender da mesma forma da parábola do filho pródigo. O filho pródigo é revelado o nome dele? Não. Mas por que não é revelado? Para que possamos nos identificar como ele. Não é mesmo? Que é o filho que pega os bens, a herança do pai, sai, vai viver nas festas, nas farras, depois volta deprimido, porque o mundo só alimentou a carne dele, ele ficou vazio. Da mesma forma que a gente usa essa parábola do filho pródigo para nos identificarmos com este filho, que não é revelado o nome, a mesma coisa, somos identificados por São João Evangelista naquele momento, quando Jesus Cristo fala: mulher, eis aí o teu filho. Então, meus irmãos, precisamos tomar cuidado, porque o demônio conhece a Bíblia. Um dos evangelhos anteriores estava falando. Fiz a meditação no qual Jesus Cristo estava no deserto e o demônio vem tentar Jesus Cristo. O demônio usa uma passagem bíblica. Primeiro ele joga uma mentira, depois ele vem com a verdade. Mas por que isso? Porque o demônio é inteligente. O demônio é muito sábio. Para nos levar ao erro, ele vai tentar nos enganar de qualquer forma. Joga uma mentira, joga uma verdade, joga uma mentira e uma verdade. E nisso a gente fica, bobo e cai. É por isso que não se pode dialogar com Satanás, ele é muito esperto mesmo. E precisamos tomar cuidado com aqueles que estão indo pregar pra gente. Porque se eu estou recebendo pregação de uma pessoa que não é da igreja que eu sou, se eu estou recebendo pregação de uma pessoa que não é católica, eu estou recebendo pregação de uma pessoa boa? Não. Infelizmente, não. Por quê? Experimente perguntar: vamos para a missa comigo? Vamos para a missa domingo? Primeira coisa que vai dizer: não, vocês são adoradores de imagens. Não, porque vocês não, vocês vivem errado, a igreja católica é da Babilônia e vice-versa. Ficam nos caluniando com a Bíblia que foi a gente mesmo que escreveu. Porque quem escreveu a Bíblia foi a igreja católica. Então, precisamos
mostrar o que temos. Precisamos buscar a santidade? Sim, mas precisamos também defender a nossa igreja. Como é que eu vou ser santo sem defender a igreja na qual tem me apresentado o Cristo? Deu para entender? Deus manda maravilhas para a gente, mas a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser enganado nessa vida. Porque como já diz no Evangelho, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. O que foi que Martinho Lutero fez no ano 1500? 1517, ou foi 37, não lembro, ou é 32. Viu muitos erros dentro da Igreja Católica. Quais foram os erros que ele viu? Abusos das indulgências, padres fazendo muitas coisas erradas. Viu? E de fato tem. Mas eis uma coisa: a Igreja Católica é infalível. Todo erro que você vê dentro dela não é dela o erro. O erro é do humano. Quem errou foi os membros que estão ali, os voluntários que estão servindo na igreja. Quem são esses voluntários que estão servindo na igreja? Os padres, os bispos, o papa. Então, quando qualquer protestante chegar e falar: ah, mas se a igreja católica é tão certa, e porque o papa tal fez isso? Porque o padre tal fez aquilo? Você literalmente diga: olha, eu não tenho nada a ver se o papa tal fez isso, se o padre fez aquilo. Se o padre fez o erro, quando ele morrer, ele vai pagar a dívida com Deus. Eu estou aqui por Cristo e não por pessoa. Até porque, se você for por pessoa, você não tenha dúvida, nenhuma igreja você vai encontrar uma pessoa que seja assim, ó, sem nenhum erro. Não tenha dúvida. A gente deve ser santo para a nossa salvação. É impossível? Não. Mas para ser santo é necessário muita renúncia. E se você não tem virtude, infelizmente tu não vai ser santo nunca. Mas como é que eu faço para ter as virtudes? Deixando Deus sonhar em ti. Mas continuando, para não perder o assunto. Nós precisamos, hoje e sempre, ter essa plena consciência de que a igreja correta, a igreja de Cristo, a igreja santa, a única, que nunca falhou, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana.